E eu gostaria que os amados irmãos pudessem abrir as suas Bíblias em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Capítulo 5 até o capítulo 7 é o famoso Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, ele reuniu com as multidões e ali ele trouxe muitos ensinamentos que servem para nós ainda hoje. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, verso de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em outras versões diz: Bem-aventurados os humildes de espíritos, pois deles é o reino do céu. Curve sua cabeça, nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra que foi lida nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, ministrando aos nossos corações essa manhã, e que tão somente o teu Filho Jesus Cristo apareça nesse local. Nós te louvamos e nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram deles para ouvi-lo e ele começou a ensiná-los. Fazer uma pergunta aqui: quem é discípulo de Jesus? Lógico que é evidente que todos aqui vão dizer que são discípulos do Senhor Jesus. Interessante que, na época de Jesus, existia um grupo de rabinos, homens letrados, homens que conheciam o Pentateuco principalmente, e eles tinham uma escola. E naquelas escolas, eles costumavam trazer para a escola garotos a partir de 6 anos de idade. E aqueles garotos, eles já passavam por um processo seletivo, e com a idade de 6 anos, eles começavam a estudar a Torá, o livro Pentateuco, nos primeiros anos da sua vida. Com 6 anos de idade, eles já estudavam a Torá. Eles já se interessavam para aprender um pouco a palavra de Deus. Eles eram orientados pelos rabinos. Interessante que, de 6 aos 10 anos, a primeira etapa de estudo, os jovens mais que se destacavam no meio daquela moçada lá, eles eram separados, ou seja, eles continuavam para um segundo estágio de aprendizado. De 6 aos 10 anos, todos eles já sabiam a Torá de cor. Eles eram discípulos dos rabinos. Com 10 anos de idade, aqueles que não iriam continuar, evidentemente, voltavam para a casa dos seus pais e ali aprender o ofício dos seus pais. Mas os que ficavam lá continuando o estudo, aprendendo sobre a Torá, aprendendo sobre o livro Pentateuco, sobre os livros Pentateuco, quando chegava aos 12 anos de idade, aquelas crianças já conheciam não só a Torá decorada, mas o Antigo Testamento por completo. Interessante que você estudando sobre os rabinos, a palavra diz que cada um tinha uma interpretação um pouco diferente. E eles colocavam sobre aquelas crianças um jugo, que era muito pesado. Eles colocavam sobre aquela criança algumas coisas que as crianças não haviam condições alguma de cumprir, porque o jugo deles era pesado. E aí surge Jesus. Jesus, em Mateus 11, 28, eles também tinham os seus discípulos, que na época eram chamados de Talmidim, né? Os rabinos tinham os talmidim deles, mas Jesus também tinha os seus discípulos. E para ser discípulo de Jesus, você não precisava ser letrado,
Para ser discípulo de Jesus, você não precisava de ter uma inteligência especial, você não precisava ser especial, você não precisava ter uma sabedoria. É por isso que lá em Mateus Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e o meu fardo é suave e leve. Porque Jesus, ele observava que os rabinos colocavam sobre os ombros daquelas crianças um jugo muito pesado, um jugo muito difícil, que nem eles, nem nós, nos tempos atuais, teríamos condições de cumprir aquele jugo dos rabinos. Aí Jesus convida os seus discípulos, os seus talmidim, para ensiná-los. E ali no Sermão do Monte, quando nós lemos o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, nós podemos observar que muitos são os ensinamentos do Senhor, muitas são as orientações do Senhor. E quando nós recebemos essas orientações, geralmente nós recebemos orientações para não errarmos, ou quando estamos errando, alguém chega e dá uma outra orientação: olha, vocês estão errados, vocês sigam por esse caminho aqui, façam dessa maneira, porque se vocês fizerem dessa maneira, com certeza vocês não errarão. E Jesus reuniu os discípulos. Mas interessante que a palavra começa dizendo que os discípulos também tinham interesse em aprender. Eles se aproximaram de Jesus, está na palavra. Eles se achegaram a Jesus. E nós precisamos, como servos de Deus, como discípulos do Senhor, nos aproximarmos cada vez mais do Senhor, buscarmos cada vez mais do Senhor, aprendermos cada vez mais dele, porque só Ele tem palavras de vida eterna, só Ele pode nos ensinar. E eles sentaram e foram ouvir o que Jesus tinha para ensinar-lhes. E foi esse sermão maravilhoso que está no capítulo 5 até o capítulo 7. O John Stott, o teólogo e escritor, diz que a essência do Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos, para que nós não sejamos iguais aos demais. Precisamos realmente sermos diferentes de todos. Precisamos realmente colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. A nossa geração tem vivido de uma forma dissoluta, de uma forma que tem buscado na sua convicção, na sua confiança, buscar a sua autoconfiança material e espiritual, aniquilando por completo a soberania de Deus, seu poder, seu domínio e o controle que o Senhor tem sobre todas as coisas. Age sempre no nome do eu sou, eu posso, eu quero, eu faço. É assim que a juventude e muitos de nós temos agido e temos deixado os ensinamentos do Senhor Jesus de lado. São pessoas arrogantes espiritualmente falando, são pessoas vazias, pessoas que não temem a Deus e ainda se acham com o direito, muitas das vezes, e com a pretensão de se acharem no direito de ensinar as coisas que se desviam completamente dos ensinos do Senhor. Infelizmente nós, muitos crentes, muitos servos do Senhor, temos seguido esses caminhos, esses ensinamentos, e temos abandonado a verdadeira orientação, que é a orientação do Senhor. A palavra bem-aventurado refere-se ao estado abençoador daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e com a sua palavra, recebem de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença constante. Vou repetir: a palavra bem-aventurados refere-se ao estado abençoador daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e com a sua palavra, recebem de Deus o amor, o cuidado, a salvação e sua presença diária. Para recebermos as bênçãos, é necessário viver segundo os padrões revelados de Deus pela sua Escritura, e nunca pelos padrões do mundo, confiando em nós mesmos e muitas das vezes confiando no homem. As bem-aventuranças são parte fundamental do ensino do cristianismo. Nela, o Senhor Jesus revela o que espera de cada um de seus discípulos, e com eles serão bem-aventurados se as praticarem. O Sermão da Montanha é riquíssimo e traz ensinamento belíssimo para nós colocarmos em práticas. São oito as bem-aventuranças que está escrita no capítulo 5, mas nós vamos apenas nesta manhã meditar um pouco
sobre os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, né? Muitos têm interpretado esse texto de pobres em espírito, se relacionando com pobreza material, né? Então muita gente diz assim, os pobres materialmente acham, né, que esses herdarão o reino dos céus. Tem feito essa ligação que não tem nada a ver. A pobreza que o Senhor está falando aqui é a pobreza espiritual, é a arrogância espiritual, que muitas das vezes no meio da igreja, no seio da igreja, está sendo praticado. Ser humilde de espírito não é ser pobre financeiramente, porque existem muitos ricos que são humildes, que são pobres, mas existem muitos pobres que são orgulhosos, e muitos pobres que se acham na condição de dizer eu sou um coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, e por isso imaginam e acreditam que recebem de Deus a garantia da salvação. A pobreza não serve de garantia de espiritualidade. Se fosse assim, as pessoas seriam salvas pela pobreza. Se fosse assim, as pessoas seriam salvas pela pobreza, e não pela graça de Deus. Não é a pobreza que leva à salvação. Aqueles que defendem o voto de pobreza como requisito para a salvação estão acreditando nos seus esforços e não na graça de Deus. Isto é anular por completo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O que conduz o homem ao céu unicamente é o sangue lavado e redimidor do Senhor Jesus Cristo. E o que significa bem-aventurança? O que significa bem-aventurado? São promessas exclusivas aos discípulos fiéis. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção, da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. Interessante que na Bíblia está repleta de pessoas que foram arrogantes espiritualmente falando. Pessoas que deixaram de lado ou não acreditaram na palavra de Deus e colocaram em si próprio, em outras pessoas, em outros deuses, a sua confiança. Isso é pobreza espiritual. O que falar do fariseu e do publicano? Está registrado lá em Lucas, capítulo 18. Vocês lembram? 2 homens entraram no templo para orarem. Um era publicano e o outro era fariseu. E vocês lembram da oração do fariseu? Uma oração arrogante, uma oração onde ele, na própria oração, ele já estava julgando o outro, dizendo, Senhor, eu não sou igual a esse daí, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é arrogância espiritual. E muitas das vezes no seio da igreja tem pessoas agindo dessa forma. Muitas vezes no seio da igreja nós agimos dessa forma. Mas o Senhor não escutou a oração daquele arrogante, espiritualmente falando. Em contrapartida, do publicano foi que ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou um miserável pecador. Esse reconheceu que sem Deus ele não poderia fazer nada. Isso é soberba espiritual. Eu não sei quantos viram esses dias aí, acho que colocaram até no canal da igreja que nós temos do WhatsApp, uma pastora, dizendo-se pastora, vendendo, cobrando por oração, 5 minutos de oração, você vai pagar R$100, 10 minutos de oração, R$20, dizendo ela que tinha uma intimidade especial com Deus, dizendo ela que tinha como atender aquele pedido, porque ela tinha intimidade, ela era muito próxima de Deus, e ela dizia que, ela aconselhava que melhor que fosse uma hora de oração, que era um valor absurdo. Ela dizia porque naquela hora de oração, a pessoa que estivesse pagando aquele valor, iria receber a revelação, a promessa, iria receber a revelação e no final ia receber mais uma Bíblia. Isso é arrogância espiritual. E muitas das vezes nós agimos assim na igreja, achando que por muito falar, por muito florir nas nossas orações, né, Deus vai nos escutar. Vocês lembram também um outro caso de arrogância? Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, a membresia da igreja de Laodiceia. E a palavra de Deus não diz que eram alguns, não, diz que eram todos. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica,
A igreja de Laodiceia, naqueles tempos, era uma igreja abastarda. Mas no capítulo 3, versículo 7, os membros da igreja de Laodiceia foram condenados por Deus porque diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, ele estava dizendo: olha, eu já tenho tudo, nós já temos tudo, nós não precisamos mais de Deus. Nós não precisamos mais de Deus. Mas Deus condenou a prática daquela igreja, porque era uma igreja arrogante, era uma igreja que tinha autoconfiança nas coisas materiais, nas coisas palpáveis, e não colocava sua confiança no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala de um homem, de um chefe de exército, de um exército, que ele era muito respeitado e muito honrado pelo rei da Síria. Eu creio que, falando essas primeiras palavras aqui, alguns irmãos já sabem quem é. E a Bíblia diz que em uma das suas investidas em Israel, eles trouxeram cativo para a Babilônia, para a Síria, perdão, uma jovem. E aquela jovem foi servir na casa daquele senhor. E aquela jovem, como ela era de Israel, creio eu, aí eu estou parafraseando, todo dia ela falava do amor de Deus para aquela família. Todo dia ela falava que Deus era o único Deus. E ela prestava seu culto a Deus diariamente. Acontece que aquele senhor, ele foi acometido de uma lepra. Estou falando de Naamã, chefe do exército assírio, homem poderoso, homem que era temível, homem que era honrado pelo rei. Mas aquele homem, ele estava acometido de uma lepra. Lógico, ele era um homem ímpio, ele era um homem que não conhecia Deus, ele adorava outros deuses. Mas aquela jovem que trabalhava em sua casa falava diariamente para a esposa de Naamã: se o meu Senhor, com S minúsculo, se o meu Senhor, ela se referia a Naamã, se ele fosse em Samaria falar com o profeta, eu tenho certeza que ele seria curado dessa lepra. Naamã, lógico, é evidente, tinha interesse em ser curado, estava cometido de uma lepra, uma doença terrível, na época não tinha cura. Naamã procurou o rei e contou para o rei: disse: olha, rei, na minha casa tem uma serva lá que ela está falando que se eu for lá em Israel, tem um profeta lá, tem uma pessoa lá que pode me curar. Aí o rei disse: então faz o seguinte, pega aqui tantos quilos de prata, tantos quilos de ouro, e vai lá e te apresenta ao rei com essa carta. E Naamã foi. Quando Naamã chega diante do rei de Israel, que entrega aquela carta, o rei, ao ler aquela carta, ele diz: mas quem sou eu? Eu não posso curar, eu não tenho esse poder. O rei da Síria está me procurando mais uma vez, esse cara quer bronca comigo, ele quer confusão comigo. Só que quando ele leu a carta, chegou ao conhecimento do profeta Eliseu. E Eliseu disse: olha, manda esse homem vir até a mim, porque ele vai saber que existe profeta de Deus aqui em Israel. E ele foi. Com certeza era uma caravana, com certeza ele ia arrodeado de soldados. E quando ele chegou na casa de Eliseu, Eliseu foi avisado: olha, o homem que tu convidou, ele está aí na porta, ele está batendo na porta. Eliseu não saiu, mandou um dos seus companheiros e disse: olha, vai lá, vai até ele e diz a ele que ele vá no rio aí e desça as águas 7 vezes, e depois disso ele vai ser curado. Foi o que Naamã fez. Naamã, quando recebeu o recado, ele foi irritado. Ele disse: ora, eu pensava que aqui chegando, ele viria a mim, colocaria sua mão sobre a doença, fazia uma oração ao seu Deus, e eu seria curado. Será que lá na Síria os rios de lá não são melhores, as águas de lá não são melhores e mais limpas que as águas daqui?
Sabe, irmãos, isso traz uma lição para nós. A lição que eu aprendo aqui é de que muitas das vezes nós valorizamos mais os homens do que a Deus. Muitas das vezes nós deixamos de acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus para as nossas vidas, e às vezes a gente quer acreditar no homem, no braço do homem, na força do homem. E quando isso acontece, nós estamos fadados ao fracasso. Naamã, ele, com aquela arrogância dele, arrogância espiritual, ali era um caso espiritual, totalmente espiritual. Ele não, de imediato ele não aceitou, mas os seus súditos, os seus servos que estavam ali com ele, disse: olha, ele te pediu algo demais, ele pediu algo que você não possa fazer. Nós temos certeza que se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você faria. Isso não é difícil. Vai lá, atende o que ele mandou. Atende o que ele mandou. E a Bíblia diz que Naamã foi no rio. Ele mergulhou conforme o profeta havia orientado. E ele foi curado para a glória de Deus. Mas interessante, irmãos, que em Naamã, depois ele reconhece, né? A Bíblia fala que ele reconhece o poder de Deus. Ele declara com a sua própria voz, com a sua própria boca, que não existe outro Deus além do Deus de Israel. Ele, de imediato assim, ele tem um coração agradecido, né? Mas também, no mesmo momento que ele fala tudo isso, ele acaba caindo. Ele acaba, de uma certa forma, voltando à imundícia. Porque Deus acabou de fazer um milagre na vida dele, ele acabou de presenciar, ele acabou de sentir, mas ele acaba voltando à imundícia. A Bíblia diz que, ele diz assim, ao profeta, ele diz: olha, realmente não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, mas eu quero que vocês me permitam que quando eu voltar para o meu Senhor, ele estava falando do rei da Síria, quando eu voltar para o meu Senhor e o meu Senhor for adorar os deuses dele, eu também vou junto com ele adorá-los. Então não houve uma conversão, houve ali uma ingratidão. Mas isso aí, irmãos, isso é ignorância, isso não é humildade. Ele não foi humilde de espírito, ele não foi pobre de espírito. Ele recebeu a bênção, mas ao mesmo tempo ele não agradeceu de uma forma mais profunda, mais sincera. A partir do momento que ele diz que iria voltar a adorar outros deuses. A Bíblia, em Daniel capítulo 4, é uma história, é um testemunho interessante. Eu não vou ler o capítulo 4 todo de Daniel, é um capítulo com 37 versos, mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Daniel para a gente ver um testemunho. Eu já li diversas vezes esse livro de Daniel e nunca tinha percebido que isso é um testemunho de Nabucodonosor. É um testemunho vivo de Nabucodonosor. Ele está testemunhando do que Deus fez na vida dele. E nós conhecemos a história do rei Nabucodonosor. Todos nós conhecemos quando ele invadiu Israel, levou cativo uma multidão dos israelitas, e ele escolheu 4 jovens, os mais sábios, e colocou eles para servir, ele ali como copeiros, servir no palácio real. Mas interessante que, dentro dos decretos de Nabucodonosor, daqui a pouco a gente vai ler a Bíblia, dentro dos decretos de Nabucodonosor, um dos decretos que ele fez foi que ele construiu uma estátua, né? E aquela estátua que ele construiu, ele assinou um decreto que todos os povos, todas as línguas e todas as nações, quando ouvisse o som dos instrumentos, teriam que fazer o quê dentro da estátua? Se curvar. Se curvar. Mas aqueles 4 servos do Senhor disseram o quê? Não nos curvaremos, né? Não nos curvaremos.
E ele fez o que? Ele jogou-los dentro de uma fornalha de fogo ardente. Nesse primeiro momento ele reconheceu em Deus todo o poder. Mas vamos ler esse testemunho de Daniel. Daniel. Daniel não saiu da minha Bíblia. Encontrei. Amém. Veja o testemunho de Nabucodonosor. Ele diz assim, capítulo 4 de Daniel, verso 1. Ele dando o testemunho dele. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas, que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Olha que declaração linda. Um homem ímpio que buscava e que se regozijava na sua própria glória, na sua própria força. Aí no verso 3 ele diz: como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Bom, vamos parar por aqui. Ele teve um sonho, né? E o sonho que ele teve, depois ele chamou Daniel para fazer a interpretação desse sonho. Depois os irmãos leem em casa, um dever de casa. A Bíblia diz que o sonho, a interpretação do sonho era que ele ia ser destituído pela sua arrogância, por não reconhecer Deus como soberano na vida dele, né? E nesse testemunho dele, a gente conhece que esse sonho foi interpretado e o sonho se cumpriu. Vamos agora para o verso 28, Daniel 4, 28. Ele continua: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Veja quanta soberba desse homem, e tudo o que ele conquistou foi pela permissão do nosso Deus. As palavras ainda estavam com seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens ou de quem quer que seja. Amém, irmãos? Então Deus mandou o recado para Daniel. Disse: olha, Deus mandou o recado para Nabucodonosor através do sonho. Ele seria destituído. E os versículos seguintes fala que ele passou a viver no meio dos animais, comendo capim, né? Tudo isso pela sua soberba espiritual, não reconhecer que Deus era soberano sobre a vida dele. Mas na verdade isso aqui era o testemunho dele, ele estava testemunhando. Isso é um testemunho do próprio Nabucodonosor. Aí ele continua, no 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele, e ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Amém? Então, o de Deus sobre sua vida, pela sua desobediência, pela sua arrogância, por tudo que Deus já tinha feito em favor daquele homem, mesmo ele sendo um homem ímpio, ele não reconhecia Deus, mas Deus
fez com que ele comesse capim, para ele aprender que Deus é Deus e agindo o Senhor, ninguém impedirá. No verso 36, a palavra de Deus diz que naquele momento voltei-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus por tudo o que ele fez e faz. Por tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Irmãos, nós aprendemos muito aqui nesse testemunho de Nabucodonosor. É verdade que ele era um homem ímpio, é verdade que ele não temia a Deus, mas muitas das vezes nós, dentro da igreja do Senhor, agimos de forma arrogante, de forma prepotente, achando que aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos, vem da nossa força, vem do nosso eu. Mas pode ficarem certos que tudo que vem é do Senhor, porque tudo pertence a Ele, e nada nós temos, porque tudo é dele. Mas também a Bíblia traz outros exemplos, exemplos de pessoas humildes, exemplos de pessoas que reconheceram e reconhecem o poder de Deus, pessoas que reconhecem que sem Deus não são nada. O próprio publicano, no capítulo 18 que nós já falamos, enquanto o outro se considerava o tal na sua oração, o publicano, ele falou: Deus, tem misericórdia de mim porque sou um pecador. Deus, tem compaixão de mim. É o homem reconhecendo a soberania de Deus, a dependência de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Leiam o Salmo 51. O Salmo 51, Davi totalmente se quebrantando diante do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo que é pecador, reconhecendo que precisa da misericórdia de Deus. Eu e você precisamos da misericórdia de Deus diariamente. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 51, ele se derrete. Na nossa linguagem, como nós nos falamos, ele se agacha diante da soberania de Deus e ele reconhece que sem Deus ele não pode fazer nada. Pedro, em Atos 3, 6, eles entrando na igreja, a Bíblia diz que ali tinha um mendigo pedindo esmolas. E ele reconheceu também que ele não poderia fazer nada. Mas ele disse àquele pedinte: eu não tenho nada, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta, em nome do Nazareno. Ele não atribuiu para ele: eu tenho poder. Em nenhum momento Pedro disse assim: olha, eu tenho poder, eu vou te curar porque eu sou poderoso. Não, ele falou em nome de Jesus. Ele reconheceu que é o Senhor Jesus. Ele reconheceu que só Jesus é que recebe toda a honra e toda a glória. Pedro também, Lucas, no capítulo 5, o verso 5, depois de uma noite de uma pesca sem sucesso, passaram a noite tentando ver se pegava alguma coisa e não conseguiram nada. E de repente chega o Senhor e diz: olha, joga a rede aqui. Ele poderia muito bem: ó, Senhor, quer saber mais do que eu desde criança pesco aqui, eu conheço esse mar aqui como a palma da minha mão. Nós passamos a noite aqui pescando. Eu vou lá jogar a rede mais nada, vou ter esse trabalho nada? Não vou fazer isso não, Senhor. Mas ele reconheceu que quem estava mandando era aquele que pode todas as coisas, aquele que é fiel, aquele que é poderoso. E ele disse: olha, sobre a tua palavra, sobre o teu poder eu lançarei a minha rede. E aí a gente sabe do resultado daquela pesca. Foi uma pesca maravilhosa, uma pesca que a Bíblia diz que as redes se rompiam pela grande quantidade de peixe que aquela rede estava arrastando. Mas o maior exemplo que nós temos de humildade na Bíblia está lá em Filipenses, capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, do verso 5.
Se nós fôssemos nos basear pelos exemplos de humildade do Senhor Jesus, foram muitos. E é nesses exemplos que nós temos que realmente nos basear. Na minha Bíblia, o título diz assim: a humildade cristã. E eu vou ler esses versos. Nós estamos encerrando essa breve reflexão. A palavra de Deus diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém? Esse é o maior exemplo para nós, exemplo de humildade. Muitos foram os exemplos deixados pelo Senhor Jesus, para que nós possamos estarmos vivendo uma vida de humildade, não só espiritual, mas também material, mas principalmente a espiritual. Não pensem, não imaginem que nós podemos acrescentar nada em nossas vidas, se não for através do amor e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo derramada em nossas vidas. Amém? Humildade é uma atitude de coração, algo como submeter-se a Deus e resistir às coisas do mundo, resistir ao diabo. Porque quando a gente submete a Deus, se humilha aos pés do Senhor, com certeza Ele nos exalta. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos verdadeiramente nesta manhã aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, buscarmos mais a Deus e dependermos tão somente do Senhor. Vamos orar, curve a sua fronte.